Graça e paz do Senhor Jesus, uma abençoada quarta-feira para você e para a sua família. Peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, vamos ler aqui do 19 ao 21. Estamos estudando o livro de 1 Samuel e tem sido de um crescimento e de uma maturidade muito grande para nós. Estamos extraindo da palavra de Deus alguns princípios valiosos para a nossa vida. E hoje não será diferente. Ontem nós vimos que o menino Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu a discernir quando o Senhor estava falando com ele. E a primeira mensagem que o Senhor traz para Samuel é acerca do juízo do sacerdote Eli e também de sua família, os seus descendentes. Não foi fácil para o menino Samuel, mas ele transmitiu a mensagem. E transmitindo a mensagem, logicamente, que Eli não deve ter recebido da melhor maneira possível, mas estava ali também para receber o juízo de Deus, segundo o que ele mesmo disse, que o Senhor faça o que for melhor para ele. Então, o menino Samuel aqui, logicamente, teve como tarefa passar esta informação para frente. Não deve ter sido fácil, mas era mais uma confirmação acerca do ministério profético, sacerdotal e de juiz que Deus tinha para ele. Lembrando que Samuel, ele tinha justamente essas três funções, Ele era profeta do Senhor, ele foi sacerdote do Senhor e ele foi também um juiz. Então o profeta, o juiz e o sacerdote Samuel estava aqui realizando o seu ofício daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Não foi fácil, mas desde pequeno, desde menino, sendo consagrado, totalmente consagrado ao Senhor, ele estava cumprindo muito bem o seu papel e estava recebendo notoriedade também pelo papel tão bem exercido como ele estava fazendo. Logicamente que Eli tem a sua parcela nisso, porque foi um ótimo mentor, foi um péssimo pai, mas um ótimo mentor de Samuel. Ele tem a sua parcela também de destaque, mas hoje eu quero dar uma ênfase especial acerca de Samuel. 3 destaques especiais aqui que o texto traz para nós, confirmando assim o chamado do Senhor na vida deste garoto. Lembrando que foi um garoto que pagou o preço. Nos nossos dias, o que mais vemos aí no mundo eclesiástico são pastores despreparados, alguns que se dizem profetas do Senhor, outros que se autodenominam apóstolos. Temos até um maníaco, maluco, que se denomina patriarca da nação. Eu não sei se existisse talvez algum outro título que não fosse o título divino do próprio Deus. Eu acho que essas pessoas galgariam este caminho também. Se bem que alguns, muito provavelmente, podem até se dizer o próprio Deus ou o próprio Messias encarnado. Eu não duvido de nada disso. Mas o fato é que existem muitos nos nossos dias que querem o título, mas não querem pagar o preço. O menino Samuel aqui é confirmado pelo Senhor como um profeta. Mas se nós pararmos para olhar a sua vida, desde a sua concepção, como aconteceu, até os seus primeiros anos de vida, até este presente momento que a Bíblia declara para nós, era um menino que vivia no templo, totalmente consagrado. Ele foi ganhando notoriedade pelo seu posicionamento saudável diante do Senhor. Ele ganhou o seu espaço, ele ganhou a autoridade simplesmente porque ele estava adorando o Senhor como o único Senhor e Salvador de sua vida. Este era o único desejo de Samuel, adorar o Senhor, compreendendo quem era o Senhor, se relacionando com o Senhor e fazendo exatamente o que o Senhor lhe pedira para fazer. Então, nós estamos aqui diante de um profeta que de fato se preparou para o ofício de profeta. Que o Senhor nos livre de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Que o Senhor nos livre de falsos evangelistas, falsos apóstolos. Que o Senhor nos livre de falsos homens e mulheres de Deus que estão aí espalhados por este mundo e que possamos, em nome de Jesus, aprender com a palavra como discernir quem é de Deus e quem não é. Então, acerca de Samuel, ele é um profeta confirmado por Deus. O versículo 19 diz o seguinte para nós: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Então, a partir do momento que Samuel tem um encontro com o Senhor, que ele discerne a voz do Senhor, esse menino então passa a andar mais diretamente com o Senhor, se assim podemos dizer. Ele tem consciência agora de qual é a voz do Senhor e o que ele deve fazer para obedecê-lo. Então Samuel não foi qualquer um. Houve ali então uma relação, houve ali uma intimidade maior, houve ali um relacionamento. Antes ele não conhecia, tanto é que o Senhor fala com ele, ele não sabe discernir,
mas agora em outro momento de sua vida, ele estava se relacionando com o Senhor. Sabia exatamente qual era a voz do Senhor, sabia ouvir, e não somente isso, mas também obedecer à voz do Senhor. Então, nós estamos aqui diante de um texto bíblico que confirma o ofício de profeta de Samuel. Nenhuma de suas palavras Deus deixou cair por terra. A partir deste momento, Samuel não é mais um profeta em treinamento. Ele assume a titularidade da profecia em Israel como o primeiro de uma nova ordem ou linhagem de profetas. Este é o menino que foi consagrado ao Senhor desde o ventre. Também, o profeta foi reconhecido pelo povo. O versículo 20 diz para nós: todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Quando fala de Dan até Berseba, está falando de todo o povo de Israel. É como se falasse de norte a sul, leste a oeste. Então, de Dan a Berseba, de uma ponta a outra, todos reconheciam que este menino, chamado Samuel, era um profeta do Senhor. Está aqui mais uma lição para todos nós. Existem homens de Deus que não só são chamados pelo Senhor, mas são confirmados pelos homens. Existem homens de Deus que dão bom testemunho da fé em Cristo Jesus. Eu mesmo, pessoalmente, conheço muitos homens de Deus, da mesma maneira que conheço falsos profetas, que dão péssimo testemunho. Deus não os chamou para tal ofício, tanto é que ele não é também confirmado pelos homens. Existem muitas ovelhas por aí que estão perdidas porque simplesmente não tem um pastor que foi confirmado pelo Senhor. Aqui nós estamos vendo um garoto que desde o ventre foi consagrado, ele realiza o seu ofício com toda a excelência possível, ele é treinado por Eli, seu mentor, ele aprende a discernir a voz do Senhor, o povo olha para Samuel e diz: não, ele é diferenciado. Ele realmente é um profeta do Senhor. Ele foi separado para isso e tudo que ele fala se cumpre. Então, existe um reconhecimento do povo. Aquilo que já não acontecia mais, agora estava acontecendo por meio e por intermédio do profeta Samuel. Então não havia mais a epifania, não havia mais a manifestação. Mas agora se levanta diante da nação de Israel este profeta chamado Samuel, e novamente Deus começa a se comunicar com o seu povo, a realizar os seus grandes feitos, porque a palavra mesmo diz que tudo aquilo que Samuel falava se cumpria, cumprindo assim, mais uma vez, a veracidade do ofício do qual ele foi chamado para realizar, que era o ofício de profeta. Então Samuel, ele está aqui mais uma vez sendo confirmado, não somente por Deus agora, mas também pelo povo de Israel. Kevin Mellish destaca que enquanto todo o povo de Israel sabia dos atos perversos de Hofni e Finéias, todo Israel, desde Dan até Berseba, isto é, o país inteiro, sabia que Samuel era o verdadeiro profeta do Senhor. Amém. Existem diversas maneiras de você confirmar se um homem é de Deus ou não é, se uma pessoa é um profeta do Senhor ou se é mesmo um porta-voz de Satanás. Você tem condições por meio da palavra de saber se existe profeta em sua igreja ou se existe um porta-voz do Satanás. Saiba discernir por meio da palavra de Deus. Aqui nós vemos a confirmação de Deus e aqui nós vemos a confirmação do povo. Ele dava bom testemunho por onde quer que ele fosse. Esta era a vida de Samuel, este era o seu ofício, este era o seu testemunho. E por último, ele foi um profeta instrumentalizado por Deus. Versículo 21 diz: o Senhor continuou a aparecer em Siló, pois foi ali que o Senhor se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Ele continua a aparecer em Siló, manifestando a sua palavra a Samuel. Como profeta, Samuel transmitia ao povo a palavra do Senhor. Como sacerdote, Samuel intercedia pelo povo, e como juiz, Samuel liderava o povo. Então Samuel é perceptível aqui a manifestação do Senhor através da vida deste profeta. Se nós estamos vivendo dias difíceis, onde você tem tido dificuldade de discernir se um homem é de Deus ou não é, a primeira coisa que você deve fazer é se ajoelhar e perguntar para o próprio Deus. Depois, você deve procurar por pistas, porque um testemunho pode estar sendo dado por outras pessoas acerca desta mesma pessoa que você está procurando saber se é um homem de Deus ou não. Por quê? Porque um homem de Deus deve dar bom testemunho por onde ele passa. Perfeição ele nunca vai ter, mas um bom testemunho ele pode ter. As pessoas precisam reconhecer o ofício eclesiástico deste que você chama de pastor, de apóstolo, pastora, não sei. Na minha perspectiva, apóstolo e pastora não existem. Já começa errado por aí. Mas seja o que for, seja quem for este líder eclesiástico que você tem, busque no Senhor primeira resposta, depois veja
se esta mesma pessoa tem dado bom testemunho da fé que ela tem em Cristo Jesus. Existem falsos profetas por aí que de maneira escancarada dão mau testemunho. E mesmo assim, muitos adeptos ainda estão seguindo essas pessoas. Se você está incomodado com algo que você está vendo, leve diante do Senhor em oração. E se você perceber que no entorno se confirma um mau testemunho, fuja deste líder, deste lugar, porque muito provavelmente isso vai te trazer muita dor no tempo oportuno. Que o Senhor nos livre de falsos profetas, de falsos testemunhos, que o Senhor nos livre de falsos líderes que enganam o povo, que apenas querem a lã da ovelha, mas não querem cuidar da ovelha. Que o Senhor nos livre de pessoas más, de líderes maus, de falsos profetas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que sempre nos traz uma orientação clara. Aqui nós vemos Samuel em seu ofício de profeta, de juiz e de sacerdote, sendo confirmado pelo Senhor e pelos homens. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos o discernimento correto quando se trata de líder eclesiástico, líder de uma igreja. Que o Senhor nos ajude a entender e a compreender cada pessoa e também termos um posicionamento acerca do que é ser um homem de Deus, do que é ser um líder eclesiástico. Nos ajude, meu Pai, a termos o discernimento correto, a tomarmos sábias decisões e a continuar a seguir o Senhor e o seu Santo Espírito pelo caminho. Te louvamos e agradecemos por este dia e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma ótima quarta-feira, que Ele conduza a sua vida e abençoe a sua casa. Amém? Até amanhã e que Deus abençoe a todos.